Fala galera, como é que vocês estão? Chegamos ao final dessa série hoje com 20 termos desmistificados do canto. Porque às vezes, como eu falei nos outros dois vídeos, estou sendo repetitiva aqui, mas eu preciso falar. Você tá cantando com uma pessoa, ela fala assim, essa parte é uníssona. Aí você já fica, uníssona? Que isso? Aí a pessoa fala, ixi, você semitonou nessa parte. Aí você fica, bacana. Só que você não sabe o que é semitonou. Ou a pessoa fala assim, qual que é o outro termo aqui? Faz um ajuste tal. Sua voz tá soprosa. Essa parte a gente vai fazer em voz de cabeça. Não entende nada. Por isso que eu vou desmistificar esses termos pra vocês. Ok? Fechou tudo certinho? Vou deixar linkado aqui. Hoje nós teremos 20 termos. Vamos fechar essa série com 50 termos. E espero que vocês tenham gostado. E roda a vinheta! Intercostal. O que é intercostal? É basicamente aquele apoio que eu falei, lembra do diafragma? Ao invés de apoiar a minha voz no diafragma, eu vou apoiar a minha voz entre as costelas. Então, intercostal. Então, ao invés do meu ar vir assim pra frente... Gente, tô explicando de uma forma tão assim, fácil pra vocês entenderem. Ao invés de eu apoiar a minha voz assim pra frente, eu vou apoiar o meu ar aqui pro lado. Então, ao invés da minha barriga fazer isso aqui, ela vai fazer isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, só pra vocês entenderem. Ao invés da minha respiração ser assim, ó, ela vai ser assim, ó. Deu pra entender? Espero que sim. Quebra de registro. O que é quebra de registro, Ari? Esse eu não sei, vou explicar pra vocês. Lembra que eu falei dos registros da voz de peito, voz mista, voz de cabeça? Então, normalmente quando eu tô cantando, e aí vamos supor que eu tô fazendo Vocês viram que teve aquela troca de registro? Eu tava aqui na voz forte, voz de peito, só que pra eu chegar lá em cima, eu não consigo chegar com a voz de peito. Então eu tenho que trocar pro meu registro de cabeça. Quando acontece a quebra de registro, é nessa troca, né, nesse intervalo, nessa subida, a minha voz não consegue fazer esse encontro. E aí ela quebra. Ao invés de fazer assim, essa esfumada suave, ela faz e não consegue subir ou não consegue descer. Então, quando eu tô cantando, por exemplo, em falsete e eu tenho que passar rapidamente pra minha voz de peito, ou tô cantando em voz de peito, tem que passar rapidamente pro falsete, essa transição entre um registro e outro tem que ser feita de forma saudável. Se ela quebra ali, né, ou seja, eu não consigo fazer essa troca, a minha voz fica esquisita nessa passagem, é porque eu tô tendo uma quebra de registro, que normalmente não é saudável. Se feito de forma intencional, sim, mas se for de uma forma que eu não consigo encontrar ali a minha área de passagem, fazer com que essa área de passagem fique saudável, normalmente acontece a quebra de registro. Então, isso que é basicamente a quebra de registro que eu falei pra vocês. Iodel. Já ouviu falar em iodel? Já ouviu, Mo? Iodel eu já ouvi falar, só que eu não lembro. É tanta coisa que... É tanta coisa, né, gente? Mas enfim, vamos lá. Iodel. Sabe a quebra de registro que eu acabei de falar pra vocês? Ela pode ser algo bonito. Então, quando eu faço essa troca de registro de uma forma rápida, se eu fizer aqui... isso é um iodel, ou seja, uma quebra de registro rápida, formando aí um efeito estético. A galera que canta isso é uma quebra de registro, porque tava deu pra ver? Então quebra de registro, iodel. Então, iodel é a quebra de registro utilizada como um efeito estético, entendeu? Muitos cantores utilizam. Aquecimento não é colocar um cobertor antes de cantar, ficar na frente do ar-condicionado quente, tomar um chá, não é isso. Aquecimento é a preparação que eu vou fazer pra minha voz antes de cantar. Imagina que você tá num torneio. Você não pode chegar e começar a correr do nada. Você vai fazer ali o aquecimento, né? Você vai vir, esticar sua mão e vem, estica a cabeça. Os jogadores de futebol, eles ficam mais no CT do que no campo, porque eles precisam aquecer pro corpo tá extremamente preparado pra na hora que eles forem correr. Se você correr de uma vez, você pode atrofiar, você pode se machucar. Já quando o corpo tá aquecido, ele já começa a esquentar, entendeu? Ele já dá aquela esquentada, aquela aquecida pra a hora que ele for fazer as atividades de fato. E a voz da mesma forma, ela precisa ser aquecida pra você já não chegar de uma vez quebrando tudo, entendeu? Então é basicamente isso. O aquecimento é a preparação que você vai fazer pra sua voz antes de cantar. Voz de peito, tão falada. O que eu falei aqui?
é o registro que é utilizado ressoando mais no meu peito. Algumas pessoas vão sentir, né, quando fazem notas graves, então voz de peito tem a ver com notas graves. Então se eu faço eu vou sentir uma vibração porque ele tá ressoando mais aqui. E se eu faço eu não vou sentir ressoar no meu peito porque eu não estou fazendo uma voz de peito. Vou dar um exemplo aqui pra vocês muito simples, gente. Se eu toco um cavaquinho, o cavaquinho ele tem um som mais agudo porque ele tem menos espaço de ressonância, né? Um instrumento mais pequenininho. Se eu toco um violão, ele tem mais espaço de ressonância, então ele tem mais espaço para aquele som ressoar, consequentemente aquele som é um pouco mais grave do que o do cavaquinho. Deu pra entender essa comparação? Então, basicamente, o som mais grave fica no violão porque ele tem mais espaço e o som agudinho fica pro cavaquinho porque ele tem menos espaço. Isso acontece no nosso corpo. Quando eu canto uma música que ressoa no meu peito, né, então a nota é mais grave, o peito tem mais espaço de ressonância do que a minha cabeça. Então a voz de cabeça, ela vai ser fina porque tem menos espaço de ressonância e a voz de peito, ela vai ser mais grave porque tem mais espaço para ressoar. Então você pega, por exemplo, coloca a mesma música num celularzinho e coloca a mesma música num paredão de funk. Quando você coloca a mesma música num paredão de funk, o que vai ser super valorizado? Qual é o som que vai valorizar, amor? Grave. O grave. Então faz tum, 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 que tem mais espaço de ressonância. No celular, aquela música já fica agudinha. Porque não tem espaço de ressonância para esse som ressoar agudo. Então é basicamente o que acontece com o nosso corpo. Se a minha voz é de peito, ela vai ser grave, porque tem mais espaço para ressoar. E a voz aguda é a voz de cabeça, porque tem menos espaço de ressonância. Deu para entender? Aqui? Então não tem como eu fazer a voz de peito com esse ajuste da cabeça, entendeu? Porque minha voz de peito grave vai ressoar aqui. Então basicamente isso que é a voz de peito, isso que é a voz de cabeça. Segunda voz. O que é segunda voz? Não é simplesmente eu cantar com uma pessoa que tá cantando sozinha que eu tô fazendo a segunda voz. Não. Se eu tô cantando com uma pessoa e eu faço a mesma voz dela, ou seja, uníssono, vocês estão lembrados? Se eu faço a mesma voz, eu tô fazendo a primeira voz junto com ela. Não é porque tem duas pessoas cantando que uma tá fazendo a primeira e a outra tá fazendo a segunda. Se as duas estiverem cantando a mesma voz, as duas estão fazendo a primeira. A segunda voz acontece quando eu estou cantando em harmonia, né? Ou seja, melodias diferentes. Então, por exemplo, vou fazer um acorde de dó. No acorde de dó, eu tenho 3 notas. Nesse acorde primário ali, né? Tenho 3 notas. As notas estão sendo tocadas ao mesmo tempo e formam o acorde de dó. Quando eu tô cantando, acontece basicamente a mesma coisa. Esse tá fazendo um tipo de nota, esse tá fazendo outra e esse tá fazendo outra. Então, se eu tiro essa terceira e fico só com essa daqui, pode ser que essa esteja cantando no dó, essa esteja cantando no mi e essa esteja cantando no sol. Então, estão aqui fazendo as 3 ao mesmo tempo. Então, só caracteriza a segunda voz quando uma tá cantando no dó e a outra tá no mi. Se as duas estiverem no dó, não é segunda voz. Então, segunda voz é quando eu faço uma linha da melodia diferente. Ou eu passo por cima ali, ou eu passo por baixo. Deu pra entender? Terça. Ari, faz a minha terça. O que é isso? É o que eu acabei de explicar pra vocês. Em uma tríade, que é normalmente ali o princípio da formação do acorde, a gente tem tônica, terça e quinta. A tônica é o que dá nome à nota, ou seja, a nota principal, vai formar o acorde. A terça é a nota secundária ali do acorde e a quinta é a nota terciária ali daquele acorde, né? Então, vai fazer com que forme essa harmonia. Então, quando a pessoa fala, canta a minha terça, ela tá falando pra você dividir a voz, né? Fazer uma nota, fazer uma voz ali acima dela. E é isso. E quando fala também pra cantar a quinta, é basicamente isso. Falsete. O que é falsete? Aquela coisa que a Melody faz não é falsete. Quando ela tenta fazer, ela tá tentando fazer o whistle, ela acha que é falsete. Mas na verdade o falsete, uma voz que a gente faz meio que falsa, posso definir desse jeito? Uma voz falsa que ela fica ali numa voz passiva, né? Então eu não vou utilizar a força e potência de uma voz aguda na voz ativa, e sim uma voz mais passiva ali, parecida com a voz de cabeça, mas tem uma diferença, enfim, com um pouco, e também a diferença da voz de cabeça pro falsete é que ela tem mais passagem de ar, a voz de cabeça é mais firme, né, e tem mais apoio ali. Então o falsete é uma voz com bastante passagem de ar e aguda. Apogiatura. A galera confunde muito com melisma, mas na verdade a apogiatura é quando eu tô cantando uma nota, eu subo meio tom e volto pra aquela nota. Ou quando eu tô cantando uma nota, desço meio tom e volto pra aquela nota. Então quando eu faço e nessa loucura, viu? Fez tipo um triângulo. E nessa loucura, ou
A, E, I, O. Então tô na nota A. Voltei, viu? A, ou A. Basicamente isso. Fez essa voltinha aí, não é um melisma não, isso é uma apogiatura, porque eu tava na nota principal, subi ou desci e voltei pra ela, fiz o triângulo. Melodia. Lembra que eu falei pra vocês que a harmonia eram tipo notas empilhadas, tocadas ao mesmo tempo? Na melodia, as notas são uma após a outra. Então só acontece uma linha musical acontecendo. Então não tem várias notas tocando ao mesmo tempo quando eu toco uma melodia. Melodias são notas uma atrás da outra. Então é o que a gente ouve de som. Se tem mais de uma melodia, forma uma harmonia. Então melodia são notas uma após a outra, formando uma música, né? Então é isso que a gente entende como melodia. Trinado, o que é trinado? O trinado é quando existe uma oscilação de notas, normalmente com valor médio de meio tom. Então se eu canto a Ludmilla faz bastante isso, então não quero mais. Se eu faço um vibrato, eu faço assim, não quero mais. Não teve diferença de notas. Agora se eu faço um trinado, eu tô fazendo não quero mais. É como se eu fizesse um batimento cardíaco com a voz, sabe? Mais. Ou Isso é um trinado, né? Quando eu faço essa oscilação, mas já existe a presença, né? A alternância entre as notas. Tom. Ari, o que é tom? Pelo amor de Deus, me explica o que é tom. Vou explicar pra vocês. O tom, ele é a junção de dois semitons. Então, para que eu forme um tom, eu preciso ter dois meio tom. Deu pra entender? Isso que forma o tom. Quando eu tô cantando em um tom, eu tenho várias combinações de notas dentro daquela tonalidade. Então, se eu tô cantando um Lá, eu tô dentro de um tom. Se eu tô cantando Sol, eu tô dentro da tonalidade de Sol. Se eu tô cantando um Si, eu tô dentro do Si. E dentro desse tom eu posso fazer várias combinações de notas empilhadas que eu falei. Lembra pra vocês? Porque as músicas estão em uma tonalidade. Quando eu canto no tom, eu estou cantando as notas certas. Quando eu semitono, é que eu saio desse tom. Então eu tava cantando no Sol, eu posso ir pro Lá e oscilar, Quando eu falo assim, tô cantando no tom de Lá, tá muito agudo, abaixa o tom, eu vou cantar a mesma música com a mesma sonoridade, ela vai ficar igualzinha, mas numa altura mais grave. Ou quando eu falo sobe o tom, eu vou cantar a mesma sequência, vai ficar igual, a mesma melodia, porém com uma tonalidade diferente, mais aguda, né? Com uma altura diferente. Então tonalidade é basicamente isso. E por último, mas não menos importante, finalmente finalizamos essa série, gutural. O que é gutural? Nesse canto gutural é quando os cantores utilizam desse ruído também, né? Que eu falei pra vocês, parecido com o drive, mas eles não utilizam como um efeito estético do drive apenas em algum momento da canção, mas o canto gutural é quando você transforma toda a canção ou um trecho determinado nesse ruído. Então você transforma palavras nesse esquema de ruído e não só uma parte da canção. Então ao invés de eu cantar amor, fazer amor, entende? Basicamente isso, o canto gutural é transformar esse ruído em um trecho grande, né, de uma canção. Isso faz com que a música fique, né, com esse aspecto um pouco mais também. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Foi muito legal fazer. E me conta qual é o termo que você não sabia e que você gostou de aprender, ou alguma situação que você já passou por não saber um termo desse daqui que eu desmistifiquei pra vocês. E se tiver mais termo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá bom? Um grande beijo e tchau!